September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Olá, turminha, tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas de ciência no componente de física. Vamos começar a nossa aula com esta citação. Dê-me uma alavanca longa o bastante e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. Esta citação representa justamente o que nós vamos estudar hoje, que vão ser as alavancas, certo? Então, vamos lá. Eu percebi nas nossas aulas presenciais que vocês ainda tinham muitas dúvidas em relação às alavancas, principalmente na questão do ponto de apoio, na força potente e na força resistente. Então, nós vamos retomar isso. Primeiramente, vamos ver o que são as alavancas, quais os tipos de alavancas e ainda a gente vai trabalhar alguns exercícios da força aplicada nas alavancas. Então, o que são alavancas? Elas são máquinas simples que facilitam um trabalho. De que forma? Multiplicando a força aplicada. As suas principais funções são elevar objetos pesados, recortar e movimentar. Aqui um esqueminha, não é? De uma alavanca, na qual eu tenho aqui o meu ponto de apoio, a minha força potente e a minha força resistente. Lembrando que na força resistente é onde eu vou colocar o objeto a ser movimentado ou a ser levantado. E a minha força potente é o local que eu vou aplicar a força para realizar isso. Vamos lá, retomando. Aqui eu tenho o meu ponto de apoio, é o ponto ao redor na qual a alavanca vai girar, certo? Aqui eu tenho a minha força resistente, é no local que eu vou colocar o objeto que eu quero levantar ou quero movimentar. E aqui eu tenho a minha força potente, é neste local que eu vou aplicar a força para poder levantar ou movimentar o objeto. As alavancas, elas podem ser de três tipos: interfixa, interresistente e interpotente. Nós já vimos estas três em sala de aula, mas vamos retomar. As alavancas interfixas, ela tem um ponto de apoio entre o meu ponto de força, né, de força potente, e entre a minha força resistente, certo? Como mostra aqui o meu desenho. São exemplos o alicate, a tesoura e a gangorra, certo? Na alavanca interfixa, eu vou ter o ponto de apoio, certo? A minha força potente e a força aplicada e a minha força resistente, objeto que eu quero levantar. Outro tipo de alavanca é a alavanca interresistente, na qual o meu ponto de resistência fica localizado entre meu ponto de apoio e da minha força potente. São exemplos desse tipo de alavancas, quebra-nozes, abridores de garrafa e o carrinho de mão que a gente está observando. Se eu for estudar, não é, vou ter este diagrama exemplificando a minha alavanca interresistente. Olha, ponto de apoio, força potente, onde fica aqui, olha, a minha força resistente, ou seja, no meio do ponto de apoio da força potente é que vai estar localizada a minha força de resistência, ou seja,
o meu objeto que eu quero levantar ou movimentar. A outra alavanca que nós já vimos foi a interpotente. Neste caso, a minha força potente é que está localizada entre a minha força de resistência e o meu ponto de apoio. E são exemplos desse tipo de alavancas, não é? A pinça, cortador de unhas. Aqui no diagrama temos ponto de apoio e olha, força de resistência e a força potente. Então, neste caso, a minha força potente está entre o ponto de apoio e a minha força de resistência. Lembrando que na força de resistência é que eu vou colocar o objeto que eu quero levantar ou movimentar. Então, resumindo, na alavanca interfixa, o meu ponto de apoio está localizado entre a força de resistência e a força de potência. Na alavanca interresistente, a minha resistência é que está localizada entre o ponto de apoio e a minha força de potência. Já na alavanca interpotente, a minha potência, ou seja, a minha força de potência, é que está localizada entre meu ponto de apoio e o meu ponto de resistência. Muito bem, turminha. Vamos aprofundar nosso estudo nas alavancas? Vou aqui apresentar para você um esquema na qual eu vou integrar mais dois dados na minha figura. Vou relembrar que toda alavanca possui duas extremidades, uma que eu tenho a minha força resistente, onde eu coloco o meu objeto, e na outra ponta eu tenho a minha força potente, onde eu vou aplicar a força para levantar ou movimentar o meu objeto. Vou levar em consideração a distância que separa a minha força resistente com o meu ponto de apoio, que eu vou dar o nome de D1. E também vou levar em consideração a distância que separa meu ponto de apoio com a minha força potente, que vou dar o nome de D2. Toda vez que eu tiver uma alavanca que se encontra em um equilíbrio, ela vai ser representada por grandezas físicas, que são a força, força e distância. E elas acabam definindo uma expressão física, certo? Que vai ser que a força resistente, onde se localiza o objeto, vezes a sua distância que a separa com o ponto de apoio, é igual à força potente vezes a distância que a separa do ponto de apoio. Se o corpo está em equilíbrio, isso implica eu ter uma igualdade. Logo, cria-se uma expressão que diz que a força resistência vezes a distância D1 é igual à força potente vezes a distância D2. Vamos aplicar nossa relação? Aqui tem um exemplo. Para levantar 500 quilos, emprega-se uma alavanca de 1,50 m. O ponto de aplicação é o ponto de apoio distante a 0,3 metros. Qual é a força que se deve aplicar na extremidade para a alavanca poder erguer a pedra? Muito bem. Então, aqui, olha, tenho meu ponto de apoio, aqui eu tenho minha força resistente e aqui eu tenho minha força potente. E ainda eu tenho o quê? Que a distância entre o ponto de apoio mais a minha força resistência equivale a 0,30 e da força potente em relação ao ponto de apoio 1,20 metros. Vamos lá. Comparando, não é, com o nosso diagrama normal, olha, 500 quilos é a minha força resistente. 0,30 é a distância D1, que separa a força de resistência com o meu ponto de apoio. 1,20 metros é a minha distância 2, é a que separa o ponto de apoio em relação à minha força potente. E quem eu estou procurando é realmente a força potente. Então, usando a equação,
que FR vezes D1 igual a FP vezes D2, ou seja, força de resistência vezes a distância 1 igual a força potente vezes a distância de D2, nos vai fornecer o valor da força potente. Vamos localizar os dados dentro do nosso problema. Eu sei que a massa do corpo que eu quero levantar é 500 kg. Eu sei que a distância que a separa é de 0,30 metros do ponto de apoio. Eu quero descobrir a força a ser aplicada, que é a minha força potente. E eu também sei que entre o ponto de apoio e a força potente existe uma distância de 1,20 metros. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é que dentro da física, a força de um corpo ela é representada em newtons e eu tenho aqui quilogramas. Então, existe uma formulinha que calcula a força de um corpo, certo? Então, a força do corpo ela está relacionada com a massa do corpo e a sua aceleração gravitacional, tá? A aceleração gravitacional ela equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu substituir a minha força resistente, que tem a ver com a massa, com a aceleração gravitacional, eu vou ter 500, que é da massa, e 10, que é a aceleração gravitacional. Este valor é constante e ele sempre vai entrar toda vez que tiver o cálculo de uma força de um corpo. Logo, 500 e vezes 10 dá 5.000. Lembrando que força-peso, tá, gente? Porque dentro do meu esqueminha, eu tenho, olha aqui, voltando um pouquinho, né? Dentro do meu esquema, eu tenho aqui uma força aplicada e ela tem uma força-peso, e aqui eu também tenho uma força-peso, certo? Que eles são levados em consideração a aceleração gravitacional da Terra. Mas isso é conteúdo mais para frente. O que importa para a gente é que toda vez que eu for trabalhar com força, eu preciso multiplicar por 10 para poder transformar em newton. Certo? Então, já vimos isso. Aplicando na nossa equação, vou realizar, olha, minha força, transformei que deu 5.000, a minha distância de 1, que era 0,30, eu estou procurando a minha força potente e eu tenho aqui a minha distância que foi fornecida no exercício. 5.000 vezes 0,30 vai dar 1.500. Façam a conta na mão. Igual a força potente vezes 1,2. Da matemática, eu devo lembrar que todo número que multiplica, ele vai passar dividindo. E também eu devo lembrar que toda vez que eu tenho uma incógnita ou uma letra, esta letra sempre fica no primeiro membro da minha equação, ou seja, antes da igualdade. Então, simplesmente passei para cá e passei para cá. Fiz um trabalhinho em matemática, né, na qual fiquei com 1.500 dividido por 1,20. Se eu dividir, vai me dar o valor de 1.250 newton. Então, podemos concluir que a força necessária para poder levantar aquele corpo será de 1.250 newton. Vamos trabalhar mais um exemplo? Então, eu preciso erguer um objeto, não é, que pesa 1.000 quilogramas, certo? Então, eu preciso determinar a força potente para poder erguer este peso. Então, o exercício é preciso erguer um peso de 1.000 quilogramas por meio de uma alavanca. Qual deve ser a força resistente se os braços de alavanca são 1,20 metros para que a força potente, que está a 0,24 metros, possa erguer a força resistente. Tudo bem? Vamos lá, então, aplicar. Novamente, vou fazer a comparação com o meu diagrama. Olha, aqui tenho a minha força resistente, tenho a distância D1, meu ponto de apoio, a minha distância D2 e a minha força potente. Aplicando a equação que eu já conheço, não é? Vou lembrar que eu tenho que a massa vale 1.000, a força resistente eu preciso multiplicar por 10, que vai me dar 10.000 newtons,
eu tenho a distância que é 0,24 metros e eu tenho ainda a força-peso, ou seja, desculpa, a força de potência que eu preciso encontrar, sabendo que a distância que a separa é de 1,20 metros. Aplicando e substituindo, a minha força de resistência vale 10.000, a minha distância vale 0,24, estou procurando a minha força potente e eu tenho a minha distância. 10.000 vezes 0,24 deu 2.400. Não esqueçam de fazer a conta. A professora não, às vezes erra. Igual a quem? A força potente vezes 1,20, que é a minha distância. Lembrando, todo número que multiplica passa dividindo. Logo, vou ter que 2.400 dividido por 1,20 dá 2.000 newton. Então, como podemos concluir, a força necessária para erguer aquela pedra seria de em torno de 2.000 newton. Muito bem. Hoje já aprendemos mais um pouquinho sobre a aplicação das alavancas. Vou deixar para vocês uma lista de exercícios que vocês devem copiar no caderno e responder. A nossa próxima aula será sobre as alavancas no corpo humano. Espero que vocês tenham gostado. E olha lá, hein? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê o seu joinha, assine, como se chama? Ative o sininho. Me siga lá no Instagram e, por favor, não dê risada da professora.